Alô, tá ligado? Tá, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para voltar à Conferência Fiel em Portugal. A minha esposa e eu estamos muito gratos a Deus pela oportunidade de rever alguns irmãos, fazer conhecidos outros irmãos e participar desse momento que é tão importante para o cristianismo em Portugal. Eu sei que a Conferência Fiel em Portugal é, sem dúvida, a conferência que tem mais chance de abençoar a igreja e fazê-la crescer nos caminhos de Deus. Não há nenhuma conferência parecida com isso em Portugal. Por isso sempre é um privilégio poder participar. Antes de eu começar a minha exposição, adivinha o título do livro que eu vou falar aqui? Eu nunca tive interesse por estudar esse assunto de apóstolos. Esse livro eu escrevi durante um tempo que eu passei nos Estados Unidos, na no seminário de Westminster, fazendo o meu pós-doutorado. Mas eu nunca pensei que um dia eu me interessaria por isso, até que um amigo meu, que era presbiteriano e que nunca teve nem interesse em ser diácono da igreja, absolutamente nada, ele, depois de umas viagens à Uganda, ele voltou apóstolo. Eu fiquei impressionado com aquilo e comecei a estudar o assunto mais de perto. Esse movimento moderno do apostolado, ele é mais do que simplesmente a busca de um título, mas ele representa um desafio completo para a igreja. Eles acham que Deus está, antes de Cristo voltar, Deus vai restaurar a igreja e, para isso, é preciso colocar no comando os generais que vão vencer a batalha contra o diabo. E os generais são os apóstolos. E Deus vem levantando apóstolos no mundo todo. Se eles usassem o termo apóstolo simplesmente no sentido de enviado ou missionário, como é usado historicamente, por exemplo, Bonifácio, o apóstolo aos germânicos, apenas quer dizer que ele foi o missionário pioneiro lá. Se eles usassem o termo nesse sentido, eu não tenho problema, mas quando eles usam o título apóstolo, eles querem dizer que eles são apóstolos exatamente como Pedro, como Paulo, como João, como Tiago, ou qualquer um daqueles outros 12, mais o apóstolo Paulo. Isso traz consigo implicações muito sérias, desde a questão do sola escritura até a questão de novas revelações hoje, a questão de profecias, enfim, a própria organização da igreja. Eu fiquei muito surpreso quando vi que no Brasil já tinha mais de 10 mil apóstolos organizados. Vocês esperem que vai chegar aqui também. Já tem, né? Organizados em redes e redes apostólicas e muitas delas com apoio internacional. Então, o livro é uma pesquisa sobre esse tema. Existem apóstolos hoje? Nós podemos dizer que Deus tem levantado, esses que se consideram apóstolos, a reivindicação deles está correta? Isso é alguma coisa que a gente pode simplesmente deixar de lado, que, não, apóstolo é um título como reverendo ou qualquer outra coisa. Existe alguma coisa por detrás disso? Então, o livro foi escrito com esse objetivo e eu sou muito grato pela Fiel que teve coragem de publicar e divulgar. Então, está aí. Muito bem. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Jonas. Jonas. Exatamente. Queria ler com vocês o capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo?
agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós queremos pedir que Teu bendito Espírito Santo continue a nos iluminar e nos dar entendimento na Tua palavra. Pedimos que nos conduzas agora na compreensão dessa passagem do livro de Jonas e que o Senhor mesmo aplique essa palavra aos nossos corações. Tu conheces cada pessoa que está aqui nessa noite, as suas necessidades. Pedimos que o Senhor atenda a cada uma delas, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, quando criança, aprendemos a história de Jonas. E provavelmente todos nós crescemos com a ideia de que o livro de Jonas é a respeito de Jonas. Mas, na verdade, o livro é a respeito de Deus. Nós crescemos com a ideia de que o tema do livro é aquela historinha de que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Mas a verdade é que esse livro ele foi escrito para mostrar quem é Deus e o caráter de Deus. Esse livro é citado algumas vezes no Novo Testamento, pelo menos todas elas, as citações são feitas por Jesus. Em Mateus 12, Mateus 16, Jesus menciona a história de Jonas, se refere a ela como sendo um tipo de sinal da sua ressurreição, e também o arrependimento dos ninivitas, ao final do livro, é citado por Jesus, quando ele diz que no dia do juízo, os ninivitas estarão de pé, acusando e condenando os contemporâneos de Jesus que viram tantos milagres e não creram nele. O livro de Jonas, para muita gente, é uma lenda, uma parábola, uma história inventada com algum propósito. Escritores pagãos antigos, como Porfírio, por exemplo, e Juliano, o apóstata, eles ridicularizavam desde o século II e III, desde aquela época, eles já ridicularizavam os cristãos porque acreditavam nessa história. Como é que alguém pode acreditar num livro que fala de um homem sendo engolido por um peixe, de uma boboreira que cresce do dia para a noite, de um verme que mata a boboreira, de uma cidade gigantesca que se converte com a pregação de um profeta hebreu? Quem que pode acreditar nisso? Então, já cedo na história do cristianismo, o livro de Jonas já era motivo de ironia e de escárnio por parte dos inimigos dos cristãos. Outros chegam a dizer que isso aqui, na verdade, é uma história que foi inventada por algum escritor hebreu a partir de mitos pagãos. Citam, por exemplo, aquela história que está lá na Ilíada de Homero, de Perseu que liberta Andrômeda de um monstro marinho. Também tem a história de Hércules, que passou 3 dias no ventre de um monstro marinho para salvar sua querida Alcione. Então, eles citam paralelos
na literatura pagã para dizer que o que houve, na verdade, foi que isso aqui é uma versão hebraica de mitos que já havia nos povos pagãos e assim por diante. E até há estudiosos cristãos, né, que dizem que não vai fazer muita diferença se o livro de Jonas é histórico, ou é uma lenda, ou é um mito, né? Porque o que importa é a mensagem do livro, e não se os fatos que estão narrados ali são históricos, né? Se aconteceram mesmo. Eles argumentam que o livro é um mito, né? Uma lenda, primeiro porque os milagres não são razoáveis, né? Já mencionei, não tem... tudo bem, mas o milagre não é razoável, né? Um peixe engoliu um homem e assim por diante, né? Também dizem que o capítulo 2, se você prestar atenção, ele é diferente, ele não é história, né? Os outros capítulos eles vão como uma espécie de uma narrativa, e quando chega no 2 vira um salmo, como se Jonas tivesse orado, né? É uma poesia, muda o gênero literário. O capítulo 2 destoa do restante do livro, né? Então é óbvio que foi uma composição posterior, né? Que foi colocada aqui. E o fim é que, no final, eles dizem que não vai fazer muita diferença. Mas eu acho que faz sim, mas faz toda a diferença do mundo. Eu acho que o problema desse pessoal não é com o livro, o problema é com Deus. Porque se Deus existe, se Deus do nada criou todas as coisas, qual é o problema de fazer uma boboreira crescer da noite para o dia, de mandar um peixe engolir um homem? O problema dessas pessoas não é com o livro, isso tem que ficar claro. A raiz é a incredulidade mesmo. O problema dessas pessoas é com Deus. Porque a partir do momento que você aceita o que essa Bíblia diz a respeito de Deus, que Ele no princípio criou os céus e a terra, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, que faz todas as coisas de acordo com sua vontade, qual é o problema que você vai ter com o livro de Jonas? Absolutamente nenhum. Então, primeiro vamos começar dizendo isso, que o problema real é aqui, ó, não é aqui. O problema real é aqui. É a falta de fé e de confiança no poder desse Deus que a Bíblia diz que criou todas as coisas. Segunda coisa, qual é o problema de Deus? Qual é o problema de Jonas ter narrado a sua oração no capítulo 2 na forma de poesia? Será que ele conhecia algum outro tipo de gênero literário? Jonas era um judeu, ele cresceu em Jerusalém. O que se lia lá no templo, quando se ia expressar os sentimentos religiosos dos judeus? Os Salmos de Davi. Jonas cresceu ouvindo a expressão de piedade judaica sendo feita na forma de um salmo. Então, na hora que ele vai registrar a oração dele, o que tem na cabeça de Jonas? Qual o gênero literário que chegaria mais próximo, seria mais apropriado para ele expressar o sentimento dele do que realmente um salmo? O capítulo 2 é um salmo, completamente similar a vários dos salmos que nós encontramos no Saltério, né? Amanhã, quando for falar do capítulo 2, eu vou dar mais detalhes a respeito disso. Além disso, nós temos indícios no Antigo Testamento de que o Jonas foi um profeta real mesmo. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, de 23 a 25, Jonas, filho de Amitai, ele é mencionado como sendo o profeta que anunciou que a nação de Israel haveria de se livrar do jugo da Síria e expandir o seu território, o que de fato aconteceu no período de Jeroboão II, que era a época em que Jonas viveu. Então, nós temos outras fontes, além do livro, no Antigo Testamento, que atestam a historicidade do profeta. Ele existiu, de fato, embora não saibamos muita coisa a respeito dele. E sobre essa questão de que o autor do livro de Jonas, né, talvez tenha se inspirado nesses mitos, né, por que não o contrário? Por que não o contrário? Porque aqui nós vamos entrar numa discussão a respeito de datação. Existem mais documentos e fragmentos e manuscritos que comprovam a história de Jonas do que nós temos a respeito das lendas de Homero. Nós não temos nada que a gente tenha certeza que foi escrito por Homero, por exemplo, onde tem muitos desses mitos. O que você tem é a transcrição da transcrição de histórias atribuídas a ele que ninguém nem sabe se esse poeta cego de fato existiu. Então, documentalmente, eu fico muito mais com esse livro aqui
documentalmente, manuscritologicamente, tem muito mais evidência do que você for pegar esses mitos pagãos. Acho que a gente não sabe nem a data correta. Então, por que não o contrário? Esses mitos pagãos podem ter se inspirado na história do profeta hebreu. Não há dificuldade nenhuma nisso. Agora, para mim, o mais importante é que a coisa não é assim, do tipo, ó, se isso aqui não aconteceu, não vai afetar absolutamente nada. Espera aí um pouco. Quando Jesus se refere a essa história, ele se refere como sendo um fato. A ponto dele dizer, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará no ventre da terra. Então Jesus estabelece um paralelo entre a realidade histórica da sua morte e sepultamento por 3 dias e aquilo que ele diz que aconteceu com o profeta Jonas. Não só isso, ele diz que os ninivitas estarão no dia do juízo e se levantarão contra aquela geração a qual Jesus testemunhou e que não se converteu. E os ninivitas darão testemunho contra eles. E o que é mais? Jesus diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Agora pensa bem, se Jonas é um personagem fictício, essa argumentação de Jesus não faz sentido. É a mesma coisa de eu chegar aqui e dizer, eu sou mais engraçado do que o Pato Donald. Sim, né? Mas o Pato Donald não. Mas Jesus, quando ele diz, aqui está quem é maior do que Jonas, ele está estabelecendo uma comparação que só faz sentido se Jonas existiu. Então, para nós é importante, sim, tomar o livro de Jonas como sendo um livro histórico. Porque na hora que você não faz isso, vem algumas consequências que, pelo menos eu não estou disposto a aceitar. Como eu já disse, a gente não sabe muita coisa a respeito de Jonas, né? Ele era filho de Amitai, não somente aqui, mas no segundo livro dos Reis. Ele morava numa cidade chamada Gat-Hefer, está lá no segundo livro dos Reis, fica na tribo de Zebulon, no Reino do Norte. Já disse que ele viveu no reinado do rei Jeroboão II, isso o torna um dos profetas mais antigos, ali próximo de Amós, de Oséias, mais ou menos, algum tempo depois de Eliseu. E ele viveu nessa época que ele havia profetizado de prosperidade econômica e nacional. Naquele tempo, os impérios emergentes estavam ocupados em batalhar entre si. Israel tinha sido deixado meio que de lado, né? Quem estava surgindo no horizonte, de fato, era a Síria, e uma das capitais era Nínive, não é? Mas a Síria estava muito ocupada batalhando com o Egito e outros poderes, e Israel meio que foi deixado de lado e estava gozando de paz e prosperidade. E é quando Deus chega para Jonas e dá essa missão, não é? Jonas, curiosamente, é o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado para pregar num país pagão. Todos os demais foram chamados por Deus para profetizar ou no Reino do Norte ou no Reino do Sul. Mas Jonas é o único que é enviado para pregar num país pagão. Jonas era um homem temente a Deus, não tem como negar isso, não é? Quando ele foi apanhado fugindo de Deus, ele reconheceu o seu pecado diante dos marinheiros. Ele disse, não, de fato, eu temo a Deus, Ele é o Criador do mar e da terra, e eu estou fugindo dele. Ele declarou sua fé ali aos marinheiros, né? No capítulo 2 nós vamos ver que ele orou a Deus, quando à medida que ele se afogava, né, que ele caía, ele ora a Deus pedindo... e depois, né, no ventre do peixe, né, ele tá orando a Deus, e depois, quando ele volta para a terra, por aquele meio que Deus providenciou, ele obedece a Deus e vai pregar em Nínive. Jonas era um homem temente a Deus, mas ele lutava contra a raiva que ele sentia dos assírios e dos ninivitas. O senso de justiça de Jonas, e o seu desejo de vingança e a falta de perdão dele para com os assírios fez com que esse livro acontecesse, por assim dizer. A gente não sabe por que Jonas detestava tanto aquele povo. Alguns sugerem que antes desse período de prosperidade, a Síria já tinha feito algumas incursões ali no norte de Israel, na região de Zebulon. E Jonas, talvez a família de Jonas, ou enfim, bastava ser judeu, né, naquele povo, tinha experimentado de perto a crueldade dos assírios e da maldade deles em fazer a guerra, não é?
E agora Jonas se sente comissionado para levar uma palavra de Deus para aquele povo, que de todos os povos, era aquele que Jonas achava que não merecia perdão. Não merecia. Jonas tinha raiva daquele povo. E ele, como crente, ele lutava com isso. Ele estava lutando, ele era temente a Deus. Mas ele lutava contra seu senso de justiça. Ele achava que os assírios deveriam ser castigados por Deus, por todos os seus pecados, por todos os seus crimes de guerra. Ele provavelmente tinha receio de que, se alguma coisa não acontecesse, a Síria se tornaria o grande poder mundial, que eventualmente aconteceu, e que aí Israel seria atacado e massacrado pelos assírios, que realmente aconteceu. Ele tinha provavelmente esses receios no seu coração. No final, o que importa é que ele lutava com isso e isso acabou prevalecendo na sua fuga diante de Deus. Ele escreveu esse livro para contar a história dos fatos que aconteceram com ele e para registrar alguns temas centrais da sua fé em Deus. O livro, como eu disse, ele é a respeito de Deus. Embora Jonas apareça como um caráter, mas ele é uma personagem, mas ele é secundário no livro. Deus é a grande estrela do livro. Deus aparece nesse livro como sendo soberano sobre todas as coisas. Tudo obedece a Deus. Ele fez o mar e a terra, segundo a declaração de Jonas, no capítulo 1, verso 9. O vento lhe obedece, capítulo 1, verso 4. O mar lhe obedece, capítulo 1, verso 15. O peixe lhe obedece, capítulo 1, 17 e 2, 10. A planta lhe obedece, capítulo 4, de 6 a 8. O verme lhe obedece, capítulo 4, de 6 a 8. Os ninivitas lhe obedecem, capítulo 4. Só o crente não obedece. Essa é a grande ironia do livro. Só o crente não obedece a Deus. Tudo mais obedece a Deus nesse livro, menos o crente. Menos o crente. Então, o livro fala a respeito desse domínio de Deus. Deus é o Senhor. Ele aparece como sendo o Senhor de toda a criação, da providência, a quem todos devem obediência. Todos devem obedecer. Outro tema que é explorado aqui no livro é o amor de Deus para com todos os povos e para com toda a criação. Deus não somente é o Deus de Israel, que ama Israel, mas inclusive ele ama os inimigos de Israel. Ele ama os assírios, ele ama os ninivitas. Ele teve compaixão dos marinheiros, atendeu o clamor dos marinheiros, atendeu o clamor de Jonas. O livro fala a respeito da misericórdia de Deus para com todas as suas obras. Também fala da certeza do perdão de Deus quando nós nos arrependemos. Jonas clamou a Deus, Deus o ouviu. Os marinheiros clamaram a Deus, Deus ouviu. Os ninivitas clamaram a Deus, Deus ouviu. O livro de Jonas é um convite à fé e à oração. Há um Deus que é Senhor de todas as coisas, que está no controle de tudo e que ouve o clamor do seu povo e daqueles que o buscam. Que o buscam arrependidos e contritos. É o outro tema do livro. Os marinheiros reconheceram que Deus era Deus. Jonas, no ventre do peixe, reconhece que Deus é Deus. Os ninivitas se arrependeram, se curvaram diante de Deus. É um livro que fala a respeito da necessidade de nós nos aproximarmos desse Deus em temor e tremor e arrependimento, e tendo certeza de que Ele haverá de receber o contrito. E, finalmente, esse livro é um livro, vocês notaram que ele termina, vamos chegar lá, no capítulo 4, ele termina sem terminar, não é? Termina com a pergunta de Deus a Jonas: será que eu não posso ter misericórdia dessa cidade? Você tem misericórdia da planta, e eu não posso ter misericórdia dessa cidade? O livro, então, ele termina com essa pergunta. Será que nós com quem nós somos mais parecidos? Com Jonas, na nossa hipocrisia? Nós amamos a planta, que nos beneficia, que nos livra do calor e nos providencia sombra, mas nós odiamos as pessoas, rejeitamos as pessoas, ou nós somos como Deus, que tem compaixão pelas pessoas e que deseja, de fato, que elas se arrependam e creiam? O livro tem esse objetivo, né? Porque ele não termina, ele termina com uma pergunta de Deus. O alvo dele é que o leitor responda. Você lê o livro e no final você vai ter que responder. Deus pode ter compaixão de quem Ele quer? Ou Deus só pode ter compaixão de quem eu acho que Ele pode ter compaixão?
Tipo assim, Deus, olha, você pode perdoar. Essa piada só faria sentido no Brasil, viu? Deus, você pode perdoar todo mundo, menos... Não, né? Não faz sentido. Mas aí você substitui por alguma coisa equivalente aqui em Portugal. Entende? Jonas não aceitava que Deus perdoasse aquele povo. Deus tem que perdoar somente aquelas pessoas de quem a gente gosta e de quem a gente concorda, como nós acabamos de ouvir na pregação anterior. Ou Deus não pode usar de misericórdia com quem Ele quiser? Essa é a grande pergunta que o livro nos faz ao deixar o final aberto. E ele, então, nos confronta. Como pastores, como líderes, numa cultura pós-moderna, como essa cultura da Europa, materialista, cheia de inimigos, de críticos, gente que escarnece do Evangelho, como sempre houve, eu mencionei já esses inimigos do século II e III. O livro de Jonas, então, vem nos perguntar isso aqui. Você quer mesmo, você aceita mesmo que Deus seja capaz de perdoar, transformar essa cultura toda, ou pessoas que estão nessa cultura, mesmo você tendo sofrido tanto na mão desse pessoal, sendo alvo de crítica, de escárnio, de rejeição e assim por diante? O livro nos desafia nesse sentido. E é nesse sentido, então, que nós queremos fazer a exposição dele nesse tempo que nós temos aqui. E vamos começar, então, por esse capítulo que nós lemos. Amanhã nós iremos ver o capítulo 2 e 3 e na quinta-feira o capítulo 4. Assim Deus nos permita. No capítulo 1, Deus chama. No capítulo 2, Deus ouve. No capítulo 3, Deus perdoa. E no capítulo 4, Deus é misericordioso. Muito bem. Vamos então para Deus chama. Capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Não é dito aqui de que forma a palavra do Senhor veio a Jonas, numa visão, num sonho, enfim, alguma daquelas formas antigas de Deus se revelar aos homens. Jonas já era um profeta estabelecido. Não seria a primeira vez que ele teria tido contato com o Senhor. Deus já tinha revelado para ele o que ia acontecer com a nação de Israel. E que aquela profecia foi uma profecia muito boa, não é? Jonas profetizou vitória, profetizou prosperidade, né, para a nação de Israel, e de fato aquilo aconteceu. Mas agora, esse chamado não foi exatamente agradável. Deus o convoca a ir a Nínive e clamar contra ela. Nínive, como eu disse, era uma das capitais da Síria, e onde havia 120 mil pessoas, diz o capítulo 4, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Provavelmente a referência é a criança. Se for, então era 120 mil crianças, o que dá aí talvez 700 mil pessoas. Era uma cidade grande, cidade poderosa. Ela ficava, se você olha no mapa, ela fica no nordeste de Israel, cerca de 800 quilômetros. Então, Jonas tinha muito que andar para chegar lá, né? Mas com certeza não foi essa a razão que ele não queria ir. A causa pela qual Deus manda que ele vá a Nínive é que, de acordo aí com o verso 2, a sua malícia subiu até mim. A malícia subiu até mim. A gente pode perguntar, mas o que é que Deus tem a ver com esses pagãos? Deus se importa com esses pagãos? Ele não é Deus da igreja, não é Deus do seu povo, mas a verdade é que Ele é Deus de todos os povos. Ele é Senhor sobre toda a humanidade. E mesmo aqueles assírios pagãos, aqueles ninivitas cruéis, eles estavam debaixo do governo de Deus e eram responsáveis diante de Deus, mesmo que nunca ouviram o nome dele. Mas eles teriam de prestar contas a Deus pelos seus atos. Teriam de prestar contas a Deus pelos seus atos. Por isso Deus diz, olha, a malícia deles subiu até mim. Ou seja, o pecado deles me incomoda. Eu estou incomodado, Jonas, com o que esses homens estão fazendo. Então Deus ouve, Deus vê o que está acontecendo aqui na Europa, no Oriente Médio, a violência, o que aconteceu no Paquistão. Ele está vendo todas as coisas. E isso o incomoda, porque Deus é Senhor não somente
dos cristãos, mas Ele é Senhor de toda a criação, de toda a humanidade. Um dia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E toda a humanidade terá de comparecer diante de Deus naquele grande dia para responder pelas suas atitudes. Então, Deus tinha visto a malícia dos ninivitas. Malícia no hebraico pode ser também maldade, e faz sentido. Os assírios tinham uma máquina de guerra extremamente poderosa. Eles eram cruéis e maldosos na guerra. Quando eu era menino, meu pai tinha comprado uma coleção de livros. O título era Tesouro da Juventude. Eram livros de história, de geografia, livros de poesia, enfim. Era uma enciclopédia muito completa. E eu me lembro que gostava de ler os livros de história, e uma gravura, uma imagem ficou na minha mente, que era de um guerreiro assírio com o pé no pescoço de um soldado inimigo que ele tinha derrotado no campo de batalha, e ele avançando para arrancar a língua pela raiz daquele soldado que já estava vencido no campo de guerra, para demonstrar a maldade e a crueldade dos soldados e do exército da Assíria. E esses crimes de guerra, né, que eles cometeram, e a maneira como eles levaram em frente a conquista, eles estavam surgindo no horizonte internacional como sendo o poder emergente, dominante, e a maneira como eles fizeram isso tinha incomodado o Senhor dos céus e da terra. E agora a resposta de Deus foi levantar um profeta para ir lá advertir. Deixa eu chamar Jonas. Jonas, vem cá. Vai lá em Nínive e diz para eles o seguinte: a malícia deles subiu até mim. E eu vou subverter a cidade se eles não se arrependerem. Era isso que Deus queria do profeta. Bom, diz o verso 3, Deus disse no verso 2, dispõe-te. E no verso 3 está dito que Jonas se dispôs, mas para fugir. Se dispôs para fugir da presença do Senhor. A gente ouviu na mensagem anterior que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente acredita. Eu não sei como é que um profeta hebreu, de onde é que ele tirou a ideia que ele podia fugir da presença do Senhor? O profeta hebreu, ele sabe que Deus não habita, ele sabia disso, Deus não habita num determinado local. O Deus de Israel não era um Deus localizado geograficamente, como os deuses dos fenícios, dos assírios, dos babilônicos, que tinham regiões, que tinham locais, que tinham templos onde eles moravam, o Olimpo dos deuses gregos, por exemplo, né? Eram deuses que eram regionais, eram ligados à terra. Mas o Deus de Israel não, ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ele não habitava em lugar nenhum, ele habitava em todo lugar. Como é que um profeta... Uma vez e meia a distância. Ele paga a passagem, entra no navio e vai para Tarsis por mar. A gente pergunta como é que um homem que já tinha sido usado por Deus, tinha conhecimento de Deus, como é que ele faz uma coisa dessa, fugir daquilo que é obviamente a vontade de Deus, a revelação de Deus para ele. E Jonas mesmo responde, está no verso 2 do capítulo 4. Quando aconteceu o que Jonas não queria, que era a conversão dos seus inimigos, Jonas não queria isso, diz o texto, verso 1, capítulo 4, que Jonas ficou irado.
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, que te arrependes do mal. Essa foi a razão pela qual Jonas fugiu. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que se arrepende do mal. E que se os ninivitas acreditassem na pregação de Jonas, os ninivitas iam se converter. E Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Pense num pastor que não quer que ninguém se converta, mas tem raiva. Pastor, evangelista, tem que amar o povo, tem que amar os pecadores, mesmo os piores. E Jonas disse: eu sabia que ia acontecer. Deus, eu vou fugir, porque eles não merecem perdão, eles não merecem ser salvos. Esse povo é injusto o que o Senhor vai fazer, o Senhor não está certo. É injusto o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai perdoar esse povo, e não é justo depois de tudo que ele fez. Como às vezes a gente diz assim, ó, fulano fez isso, e no fim da vida quer se converter e ser crente. Não tem gente, já ouviu isso, não é? Não é justo Deus. Não é igual ao filho mais velho, na parábola do pródigo. O filho mais novo sai, vive uma vida dissoluta, gasta o dinheiro do pai com prostitutas, com festa, com os amigos. Arrependido ele volta. E o filho mais velho diz: não, isso não é justo não. Eu passei minha vida toda na igreja, nunca fiz nada errado, sempre servi a Deus, e Deus me tratando ali, ó. E agora esse cidadão que se desviou, fez desgraça na vida e tudo, ele agora volta arrependido e Deus recebe, Deus perdoa. Está certo isso? Era o que Jonas sentia. Então ele resolve ir embora. Como eu disse, ele era crente, mas ele estava lutando contra si mesmo, contra essa mágoa, contra essa raiva e esse senso de justiça que ele tinha no seu coração. E ele resolve fugir de Deus. A partir do capítulo 4, nós temos o registro de como Deus foi atrás de Jonas. Deus podia ter deixado, né? Tá bom. Alguém já disse que a pior coisa que Deus pode fazer para um pecador é dizer assim: seja feita a tua vontade. A pessoa, se Deus tivesse dito a Jonas: ok, Jonas, seja feita a tua vontade, vai-se embora. Que juízo, não é? Quando Deus chega para nós e diz: seja feita a tua vontade. Se Deus tivesse feito isso comigo, eu não estaria aqui hoje. E quer apostar? Você também não. Se Deus tivesse dito para você, todas as vezes que você quis e pediu alguma coisa, Deus disse: está bem, seja feito como você quer. Mas ainda bem que Deus não respeitou Jonas, né? O livre-arbítrio de Jonas. Deus devia ter respeitado, não é? Não, Deus, a minha escolha é essa, eu vou embora. Deus: não, de fato, eu não interfiro com ninguém. Né? Isso aí é uma decisão humana, eu não faço absolutamente nada. Ainda bem que Deus não acredita nisso, né? Ainda bem. Não, então ele vem atrás. Ele vem atrás de Jonas. Partir aí do verso 4. Primeiro Deus manda uma tempestade. Diz aí o verso 4 que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jope fica um pouquinho abaixo da Fenícia. Talvez aqueles marinheiros, ou talvez aquele barco, fosse um barco fenício. Os fenícios eram os maiores navegadores e marinheiros que tinham naquela época. E esses homens tinham visto muitas tempestades, pode ter certeza disso. Mas essa era diferente. Diz o texto aqui, no verso 5, que eles estavam cheios de medo. Marinheiros calejados, experimentados, mas agora estavam cheios de medo. Aquela tempestade não era para estar ali, não era naquele local, aquele local não costumava, não sei se era isso, né? Talvez não fosse o local onde costumava dar tempestade, talvez não era a época do ano, ou talvez ela apareceu do nada. Nós vamos ver mais adiante que provavelmente eles ainda não tinham se afastado muito do porto. O fato é que aquela tempestade não era normal. Tanto é que diz aqui, no verso 5, que clamavam cada um ao seu Deus.
Só existe ateu enquanto o pitbull não pula cerca, né? Depois que o pitbull pula cerca, meu amigo, cada um clama a seu Deus. E era a situação aqui dos marinheiros, né? Cada um clamava ao seu Deus. Esses homens, eles eram pagãos, então eles tinham muitos deuses. O paganismo é caracterizado por isso, pelo politeísmo. E clamavam aos seus deuses, invocavam a Deus, exatamente por isso, porque eles percebiam que por trás daquela tempestade havia alguma coisa que não era normal. Eles começaram a lançar ao mar a carga, diz aí o verso 5, para aliviar. Enquanto isso, diz aí o texto, que Jonas havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Eu não sei que processos, né, Jonas usou para aquietar a consciência dele. Mas a gente sabe que quando a gente está desobedecendo, se a gente é crente, a gente tem um peso na consciência, né? A gente fica inquieto. Mas às vezes há situações em que a gente racionaliza a nossa desobediência, o nosso pecado, o nosso erro, e tranquiliza a consciência e consegue dormir profundamente. Jonas estava lá, dormindo, quando o barco estava indo a pique. No verso 6, nós vemos como Deus então começa o processo de identificação de Jonas como sendo responsável por tudo aquilo ali. No verso 6, lemos que o mestre do navio chega até Jonas e diz: o que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O mestre do navio tinha começado uma reunião de oração, né, lá em cima, né, está faltando alguém aqui, né, está faltando alguém. Está todo mundo aqui, cada um clame ao seu Deus, porque a situação é terrível. E foi atrás do profeta que estava lá dormindo. A essa altura, eles perceberam que era necessário, de fato, identificar a causa por detrás daquilo. Diz aqui o verso 7, de que eles sentiram que algum daqueles deuses estava furioso com alguém no navio. Eles tinham muitos deuses. Alguém naquele navio tinha ofendido algum deus para que acontecesse aquela tempestade nunca vista antes. E aí eles resolveram usar o sistema que era muito comum no Antigo Oriente, que era o de lançar sortes. A gente não tem os detalhes de como é que isso era feito. Para descobrir, na expectativa de que o Deus que estava irado revelasse aquela pessoa que tinha incorrido no seu furor, para que aquela pessoa fosse castigada. Os judeus também acreditavam que Deus agia dessa maneira, através do lançamento de sortes. O lançar sortes aparece várias vezes no Antigo Testamento, como sendo um meio pelo qual Deus revelava a sua vontade em determinadas situações. A ideia dos hebreus é que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive do lançar de sortes, e que ele pode usar qualquer um desses métodos para mostrar a vontade dele, pelo menos assim era no Antigo Testamento. No Novo Testamento você já não encontra mais esse método a partir de Pentecostes como sendo um método que é usado por Deus para revelar a sua vontade, mas no Antigo Testamento era assim. Então eles resolvem fazer isso. E diz aqui o texto que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Exatamente sobre Jonas. Então, lhe disseram, verso 8, fizeram pergunta completa, né? Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu. E Jonas, então, ali naquele momento, ele percebe que ele foi apanhado. Ele percebe que não adianta fugir de Deus. Não adianta. Não adianta. E que Deus estava atrás dele, por trás de todas aquelas coisas. E ele declara no verso 9, e essa é uma confissão, uma declaração sincera: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aqui os marinheiros dizem: como é isso aí? Não, eu temo ao Senhor que fez o mar e a terra. E todas as outras declarações da Bíblia, quando fala sobre Deus como Criador, diz assim: ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Mas Jonas começou dizendo: eu temo Deus que fez o mar. E os marinheiros: hã? E você quer escapar desse Deus fugindo pelo mar? Perceberam aqui a declaração dele? Os marinheiros gritaram, né? Que é isso que fizeste, o Deus do mar?
O Criador de todas, que fez o mar, e você está querendo fugir dele, num navio. Num navio. Os marinheiros então se apavoraram. Diz aqui, veja, que no verso 5, eles tinham medo. E no verso 10, ficaram possuídos de grande medo. Level hard, né? Já está ficando cada vez pior. E aí então, eles perguntaram, Jonas tinha declarado no verso 10, né, de que ele tinha fugido da presença do Senhor, e os homens perguntaram, o que é que nós faremos para que o mar se nos acalme? Porque enquanto eles estavam fazendo isso, a tempestade estava ficando cada vez pior, cada vez pior. Eles estavam agindo de acordo com o que acreditavam. Jonas tinha ofendido Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do mar, com ênfase, e agora alguma coisa precisava ser feita para acalmar esse Deus. O que é que era necessário fazer para que esse Deus ficasse acalmado? E a resposta vem do próprio Jonas no verso 12, quando Jonas diz, eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Eu sei agora que a culpa é minha, que o meu pecado trouxe essas consequências e que a vida de vocês está em jogo porque eu desobedeci ao meu Deus a quem eu professo servir. Então, esse Deus está atrás de mim e eu sei que ele me quer morto, ele está irado comigo. Essa é a visão de Jonas. Por isso que ele disse, me joga no mar. Por que vocês acham que Jonas pediu para ser jogado no mar? Ele sabia que tinha um peixe lá esperando ele? Claro que não. Jogai-me ao mar quer dizer, podem me executar, podem me matar, porque eu sou a causa e Deus está irado comigo e ele veio atrás de mim e eu mereço a morte. Pode me jogar no mar, onde eu certamente vou morrer afogado, porque é isso que eu mereço por ter desobedecido ao Senhor. Gente, você tem aqui um exemplo do que é uma confissão verdadeira. Eu sei que vocês, como pastores, estão acostumados a ouvir confissões, não é? E eu sei que eu sempre desconfio quando alguém está dizendo, alguém apanhado no pecado, né? Confessa o pecado e diz assim, pastor, de fato, eu errei, mas... Na hora que entra o mas, você nota que aqui Jonas não está dizendo isso não. Ele disse, a culpa é minha, mas... Né, eu fiz isso porque os ninivitas são gente ruim, e eu não quero que eles se convertam. Não, a culpa é minha, mas Deus me pediu uma coisa impossível. Não tem mas aqui. O que identifica o que Jonas assumiu sinceramente, plenamente, a responsabilidade pelos seus atos. Ele assumiu o que ele havia feito. Como Deus quer de fato que nós todos façamos quando nós somos apanhados fazendo aquilo que ele não deseja. O verso 13 mostra que aqueles homens eram extremamente misericordiosos, porque diz que, mesmo que depois Jonas pronunciou a própria sentença, eles ainda estavam remando para ver se alcançava a terra, o que mostra que eles não estavam tão longe assim do porto. Talvez desse até para ver entre as ondas e a chuva e a ventania, talvez ainda desse para ver lá o porto de Jope, a torrezinha lá do ponto de Jope. Disse, não vamos jogar esse homem, não vamos matar esse homem não, vamos remar, vamos tentar alguma coisa. Mas Deus não, né? Mais uma vez Deus não respeitou a vontade deles, porque quanto mais eles remavam, mais o mar ficava tempestuoso. Mas o mar se levantava, até que finalmente, no verso 14, e aqui eles já chamam Deus pelo seu nome, né, que é o nome que Jonas deu no verso 9, eu sou hebreu e temo a Yahweh, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aqui os homens, então, os marinheiros, já dizem, Yahweh, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem. Ele é inocente, quer dizer, ele não nos fez nenhum mal, nós vamos executá-lo, mas não nos tenha por culpados. Esses homens mostraram uma misericórdia para com Jonas, que deveria ter mudado o coração de Jonas com relação à misericórdia que ele deveria ter dos ninivitas. É isso que vai tornar o livro de Jonas, tem esse twist, né, dessa hipocrisia do crente, né, essa dificuldade que esse crente tem em conviver com aquilo que ele acredita, e a experiência de misericórdia que ele recebeu. Ele não vai ter com os ninivitas a mesma misericórdia que esses marinheiros tiveram com ele, quando tentaram salvá-lo remando, não é? Até que finalmente não teve jeito. E levantaram Jonas, verso 15, e lançaram Jonas ao mar. E na mesma hora,
parecia um espelho, uma calmaria. O vento parou, as ondas se acalmaram e o navio seguiu. Diz aí o verso 16, que esses homens temeram em excesso a Yahweh e ofereceram sacrifícios ao Senhor, provavelmente não no navio, mas quando chegaram em terra, e fizeram votos a Deus. Eles eram politeístas. Pode ser que eles apenas acrescentaram Yahweh, o Deus hebreu, aos demais deuses que eles já serviam. No politeísmo isso era fácil, porque os deuses não eram exclusivos, do tipo assim, Baal não requeria exclusividade. Baal aceitava que o seu adorador adorasse Nebo, Renfã, Astarote, qualquer um, Milcom, qualquer um daqueles deuses que faziam parte do panteão do paganismo. O único Deus naquela época que requeria exclusividade era Yahweh. Você não podia servir a Deus, esse Deus, e servir a outro. Ele requeria exclusividade, a ponto de que a prova da conversão no Antigo Testamento era você se tornar monoteísta. Sair do politeísmo e você se tornar monoteísta. Monoteísta. É claro que no Novo Testamento a divindade monoteísta ela é mais bem definida como triuna. É aquele Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento a ênfase é mais nesse ponto. Ele é o Deus, não há outro além dele. Eu não sei se os marinheiros se tornaram monoteístas e se adoraram somente a Yahweh, mas uma coisa é certa, eles reconheceram que o Deus dos hebreus era Deus verdadeiro. Eles viram o que aconteceu na tempestade e como ela cessou na hora que Jonas foi lançado no mar. Deus teve misericórdia de Jonas e de quebra no caminho ainda salvou aqueles marinheiros, não é? Verso 17, deparou-se em um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A gente está acostumado a pensar de que o castigo de Jonas foi ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Na verdade, aquilo foi a salvação de Jonas. Ele foi jogado no mar para morrer. Ele estava afundando. Afundando, afundando, afundando. E de repente, um peixe que a gente não sabe que tipo de criatura é, pode ser uma baleia cachalote, ou um tubarão-baleia, ou qualquer outra criatura que o soberano Deus Todo-Poderoso poderia ter preparado. Mas o fato é que esse peixe veio para salvar Jonas da sua morte certa. Não é o castigo dele, mas a sua salvação. Deus fala ao peixe, Deus prepara o peixe vem na hora certa, no momento certo, e Jonas então é tragado, e é claro, um milagre é necessário aqui, para que ele passasse 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Queridos, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro que nosso Deus, Ele é Senhor de toda a criação. Já dissemos isso e queremos repetir aqui. Ele vê o pecado dos pagãos, Ele requer que os pagãos se arrependam, Ele vê o pecado do crente, Ele quer que o crente se arrependa, porque Ele é Deus. Ele tem poder, domínio e autoridade sobre toda a sua criação. E quem é que pode dizer a Ele, por que fazes isso? Esse livro se destaca no Antigo Testamento porque ele enfatiza essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele é o Deus que controla as circunstâncias, desde uma tempestade na hora certa, até os dados jogados no navio apontarem para Jonas, se é que eram dados. Ele controla tudo. Não existe nada que fuja ao seu controle. Nada que fuja ao seu controle. Você pode me perguntar sobre as questões, nós sabemos as questões oficiais, não é? Toda vez que a gente fala sobre soberania de Deus, tem a lista das perguntas oficiais. Mas e o pecado? E o livre-arbítrio? A responsabilidade humana e tudo mais? Aquela listinha que todos nós já conhecemos. Não importa que resposta a gente vá dar para essa lista, continua sendo verdade que a Bíblia ensina do começo ao fim a soberania absoluta de Deus. Eu posso não saber relacionar essa soberania
com aquela lista de perguntas que as pessoas têm. Pode ser que eu não tenha uma resposta lógica para tudo isso, mas isso não significa que eu posso negar o ensino claro da Bíblia. Ele manda a tempestade na hora certa, ele não respeita Jonas, vai atrás de Jonas, ele controla o jogar da sorte, depara um peixe, tudo está na mão dele. E não tem nenhuma outra doutrina na Bíblia que, por mais contraditória que pareça, possa anular essa. A gente pode apenas dizer, olha, eu não entendo direito como é que a gente harmoniza isso, mas eu não posso negar a soberania de Deus sobre as circunstâncias, a história, os fatos e tudo o que acontece. Eu não tenho como negar isso. Não tenho como negar. Apesar de que esse livro é um livro que também mostra que nós respondemos diante de Deus. Deus é soberano, mas os ninivitas têm que responder pela sua violência. Deus é soberano, mas Jonas tem que responder pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Essas coisas se harmonizam, às vezes, de uma forma que a gente não compreende. Esse é o primeiro ponto. Deus é Senhor de toda a criação. O segundo é que Ele tem compaixão dos homens. Ele tem compaixão dos homens. Ele teve dos ninivitas quando mandou Jonas pregar. Ele teve dos marinheiros quando os poupou. Teve de Jonas quando manda um peixe sustentá-lo por 3 dias e 3 noites no fundo do mar. Esse é o nosso Deus. Terceiro, Deus usa pessoas para anunciar a sua mensagem, apesar da sua soberana autoridade sobre tudo. Ele é o Deus que governa através de meios, de causas secundárias. Entre elas está o seu ministério e o meu. O Deus que quer salvar, que quer exercer misericórdia e que é soberano, Ele vai fazer isso através da sua igreja, através do seu ministério, através do seu esforço e da sua dedicação. É assim que Ele escolheu. Deixe-me trazer algumas aplicações, que eu tenho 4 minutos. O que é que eu poderia dizer aqui para nós? Estou pensando aqui na situação de vocês aqui na Europa, nas dificuldades que vocês encontram para pregar o Evangelho aqui, em outros países. Eu sei que tem pessoas que estão vindo de outros lugares também. Diria, em primeiro lugar, descanse o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve. E tudo que Ele faz é para seu bem. Jonas não viu isso na hora. Eu tenho certeza que ele não viu isso na hora. Eu tenho certeza que Jonas olhou para aquela tempestade, para a cara feia dos marinheiros e para a bocona daquele peixe chegando perto dele, como dizendo, it's the end. Acabou, não tem mais jeito. Tudo aquilo era a salvação de Deus. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E o bem aí não é saúde, segurança financeira, uma igreja lotada, gente se convertendo. O bem aí é aquilo que Deus julga que é necessário para criar em você caráter cristão, para ensinar você a ser discípulo de Cristo e servo de Deus. Esse é que é o bem que Deus está perseguindo. E Ele vai usar o que Ele quiser usar. Ele vai usar a tempestade, Ele vai usar o peixe, Ele vai usar os marinheiros, Ele vai usar o que Ele quiser. Nem sempre nós conseguimos discernir no meio da tempestade a mão de Deus. E eu, quantas vezes me vi apavorado no meio da tempestade? Não foram poucas vezes, todos esses anos de ministério. Mas o que nos deve consolar e aquietar o nosso coração é que Ele continua no controle. Ele está no controle de todas as coisas. E que Ele é misericordioso. Segunda aplicação prática que nós podemos trazer aqui é que, nesse caso, a melhor coisa que você tem que fazer é parar de fugir de Deus. Eu não sei onde você está. Não sei se você está em Jerusalém ainda, antes de fugir, planejando fugir, se você já está em Jope, pagando a passagem, ou se você já está no meio do mar a caminho de Tarsis ou lá em Tarsis. Mas uma coisa eu sei. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é parar de fugir. E quando eu falo parar de fugir, não é do tipo assim, Deus me chamou para ser pastor, mas eu quero ser motorista de táxi. Eu não quero ser pastor. Não é isso. Fugir de Deus aqui é você saber o que é certo que você tem que fazer.
Você sabe qual é a vontade de Deus e você está procrastinando, como Jonas enganando sua consciência e tentando dormir profundamente e o pau quebrando lá fora. E você faz de conta, isso aí não é comigo. Isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu penso que essa é uma lição que todos nós temos que aprender, a dizer como Jonas, eu sei que por minha culpa, meu casamento não está dando certo. Eu sei que por minha culpa, talvez o trabalho não esteja prosseguindo como deveria ser. Eu sei que por minha culpa, essa pessoa está magoada comigo. Essa é a atitude que Deus quer de nós, esse Deus que é clemente e misericordioso. E a minha oração final é que Ele nos ensine a viver as dificuldades e os desafios do ministério, tendo em mente quem Ele é. Quem Ele é. Nós temos tanto essa tendência de pensar que it's all about me. Tem tudo a ver comigo. Não é. Tem tudo a ver com Deus. É Ele, sempre Ele. Sempre Ele, no governo, no controle, fazendo as coisas para a sua glória, para realizar os seus planos. Quando a gente perde essa visão de Deus, a gente começa a estreitar a nossa perspectiva e tudo então gira em torno de nós. Mas o livro de Jonas nos mostra que não é bem assim. Há um Deus que está no comando. E a minha oração é que todos nós aprendamos isso e nos submetamos a esse Deus. Vamos orar. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que na tua misericórdia compassiva, tu demonstres o teu amor para com o povo da Europa, especialmente em Portugal. Tu és o Deus capaz de converter uma cidade inteira. Não te é demais, ó Deus, trazeres centenas e milhares de pessoas nesse grande continente para a tua glória. Nós pedimos que o Senhor queira nos usar, imperfeitos que somos, como Jonas, não somos muito melhor do que ele. Mas tenha misericórdia de nós, não nos deixes entregues à nossa própria raiva, às nossas próprias escolhas, mas nos guia no caminho da verdade, no plano da tua glória, de ter um povo santo, um povo por o louvor da tua graça. Usa-nos. Eu quero pedir por aqueles pastores, obreiros, missionários que aqui se encontram e que têm sofrido, Senhor, com a dureza do trabalho, falta de fruto. Concede-lhes perseverança, que eles olhem para ti, que o foco, a visão esteja em ti, reinando soberanamente sobre toda a história, sobre toda a criação. E assim dá-nos descanso, dá-nos uma noite de paz. Pedimos em nome do Senhor Jesus, por meio de quem tudo isso é possível. Amém.